Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de um livro que eu li recentemente e eu adorei, que foi O Ceifador, do Neil Schultzman. Eu sei que esse livro aqui, ele já foi muito hypado no BookTube, ele ainda é muito hypado, tem muita gente que lê e gosta, muita gente comenta, e eu acho que quase todo mundo já sabe um pouquinho do que se trata essa história. Só que como eu me propus esse ano agora de 2021, ler todos os livros que foram hypados em algum momento dentro do BookTube e eu tenho na minha estante, então eu não podia deixar de trazer para vocês a minha opinião sobre essa história. Mas antes de eu continuar, já queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ele ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, porque é através da interação de vocês com o conteúdo que eu produzo aqui, ou seja, o like, até o dislike e o comentário, é que o YouTube entende que esse conteúdo é legal, então ele vai indicar esse vídeo e outros vídeos para outras pessoas que ainda não conhecem o meu conteúdo. E aí essas pessoas elas podem gostar, elas podem se inscrever e isso faz com que então o canal cresça. E se por acaso você acabou de chegar aqui, esse é seu primeiro vídeo, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo. E outra forma de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube é se vocês utilizarem o meu link para fazer suas compras no site da Amazon. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fazendo suas compras através desse link, você me ajuda muito porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo que você vai comprar. Aqui a gente vai ser apresentado a um universo utópico, ou quase isso, onde a internet ela virou uma inteligência artificial totalmente independente e racional, onde ela é capaz de, a partir dos dados imputados nela, a distribuir a população e também os insumos para que ninguém mais passe fome. E não somente isso, como ela substituiu todos os governos existentes. Aqui as pessoas elas não têm mais prefeito, vereadores, governadores ou presidente. Eles têm a nuvem, que é 100% eficaz praticamente em tudo que ela faz. Por isso não tem mais pobreza, fome, criminalidade, tráfico. Por isso todas as pessoas têm acesso à escola, a saneamento básico, a medicina de alta qualidade. E pelo que eu entendi, foi inserido uma espécie de nanorobôs dentro do corpo das pessoas, e esses nanorobôs, eles curam qualquer ferimento que as pessoas tenham muito rapidamente, eles curam também qualquer doença que a pessoa venha a desenvolver ou a se infectar, a adquirir, e por isso as pessoas simplesmente não morrem mais, e por isso que foi criado a Organização dos Ceifadores. Os ceifadores seriam então uma organização criada e comandada pelos seres humanos. Ela é a única coisa assim governamental, vamos dizer, que a nuvem não mete o bedelho, a nuvem não se mete, ela realmente não interfere nas escolhas e nas decisões tomadas pela essa organização. Essa organização ela tem como objetivo ceifar vidas para impedir o aumento descontrolado e desenfreado da população, já que os seres humanos eles não morrem mais, eles são praticamente imortais, porque esses nanorobôs eles impedem, eles combatem até o envelhecimento, e quando a pessoa envelhece, ela pode simplesmente entrar numa espécie de fonte do rejuvenescimento e sair de lá parecendo que tem 20 anos de idade de novo. Então viu-se a necessidade de fazer esse controle populacional, e a forma como eles escolheram foi escolher um bando de ser humano para ir lá e matar outros seres humanos. Faz muito sentido. Cada ceifador então tem uma meta de vítimas que ele tem, de vidas que ele tem que tomar, né, de vidas que ele tem que ceifar durante o ano, mas há regras para impedir que as pessoas elas cedessem aos seus impulsos ou aos seus preconceitos, por exemplo. Existem métodos e regras que os ceifadores eles têm que seguir, como por exemplo, não pode ter uma porcentagem maior do que X de certa etnia que você ceifa a vida, ou idade, ou característica física. Mas é óbvio que durante a leitura a gente vai perceber que essa organização ela é extremamente falha. Bem, acontece aqui então que um ceifador ele resolve escolher 2 aprendizes
para aprender ali a profissão de ceifador, e ao final daquele treinamento ele vai escolher apenas um desses dois para tomar o seu lugar. Cada ceifador ele vai escolhendo um aprendiz conforme o tempo vai passando. Um desses aprendizes é um jovem adolescente, o Rowan, acho que é assim que pronuncia o nome do personagem. Ele acaba surpreendendo o ceifador quando ele decide segurar a mão de um colega da escola, o qual ele nem conhecia direito, durante o momento em que a vida desse jovem vai ser ceifada por esse ceifador, né? Ela vai ser tomada dele. E mesmo sofrendo algumas consequências físicas referente a essa ceifa, ele acaba mostrando uma grande dignidade e surpreendendo o ceifador, como eu falei. A outra escolhida é uma adolescente também, a Citra. Ela acaba enfrentando o ceifador em um momento em que ele vai no prédio dela para fazer a ceifa da sua vizinha. Sem saber quem vai ser ceifado, ela acaba confrontando ele. E ele acaba vendo naqueles dois jovens a dignidade, a ética, o caráter que um ceifador teria que ter para exercer essa profissão, essa função ali na sociedade. E ele decide então treinar os dois para que um dos dois, ou melhor, aquele que se sair melhor, se torne então o ceifador no lugar dele. Mas isso acaba gerando um certo desconforto ali na organização, e uma ceifadora, nutrida pela inveja, pela cobiça, né? Todo ser humano olha pro outro e fala: queria o que é seu? Então, ela decide propor um desafio. Como ela acha que tá existindo uma certa camaradagem ali entre os dois adolescentes, ela propõe que o vencedor, aquele que ganhar o anel de ceifador no final do treinamento, deverá ceifar a vida do outro. Há muitos outros acontecimentos aqui nesse livro. Isso que eu contei pra vocês é o básico do básico, assim, só pra vocês terem uma ideia, se por acaso vocês ainda não sabiam do que se tratava esse livro, pra vocês terem uma ideia do que fala essa história, pelo menos esse primeiro livro da série, né, que foi o que eu li. Eu gostei bastante da história e uma coisa me surpreendeu, eu não esperava que isso acontecesse, mas enquanto os adolescentes eles estão sendo treinados, né, o Rowan e a Citra, eles estão sendo treinados então pelo ceifador, eles acompanham o ceifador durante as suas coletas, que ele chama de coleta, eles não chamam de assassinato, se bem que é isso mesmo, né? Ele chama de coleta então, e durante algumas coletas eu me peguei assim, chorando, porque era realmente muito triste, muito triste. Como a gente acompanha pela perspectiva da Citra e do Rowan, e eles são adolescentes ainda, e eles estão aprendendo aquilo tudo, então pra eles é tudo muito impactante, e pra gente também. Então, eu me emocionei em vários momentos aqui, principalmente dos primeiros 50% do livro. E eu confesso que eu torcia muito mais pela Citra do que pelo Rowan. Eu gostei muito mais dela enquanto personagem do que dele. Mas eu gostei muito das escolhas que o autor fez aqui pra dar continuidade, pra dar sequência, então, na história. Há sim algumas coisas que me incomodaram durante a leitura. Alguns momentos em que a gente percebe ali uma facilidade de roteiro para que a história continue por onde o autor precisa que ela continue, para que as coisas aconteçam como ele tinha planejado, né, ao escrever a história, porque há acontecimentos que a gente não compra, há coisas que a gente para pra pensar e fala, putz, sabe, isso aqui tá fraco, isso aqui não tá convincente o suficiente. Essa motivação, esse acontecimento, ou essa estrutura de universo, ela é falha, porque talvez não acontecesse dessa forma. Existem outras possibilidades para se resolver isso aqui. E há, obviamente, decisões dos personagens, o qual eu não fiquei convencida. Há sentimentos aqui dos personagens que eu não consegui comprar, que pra mim não funcionaram. Mas tirando esses detalhes a respeito, principalmente ali da construção do universo, que algumas coisas não ficaram muito bem explicadas, não foram muito bem aprofundadas, e a gente acaba ficando com um quê de, isso aqui tá meio duvidoso. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito da história, e quando eu terminei, eu toda emocionada, eu dei 5 estrelas e favoritei, e o que importa é isso, o que importa é o que eu senti quando eu terminei de ler o livro. Ele não é um livro perfeito, eu acho que não existe um livro perfeito.
E eu já percebi que as minhas qualificações, elas são muito mais emocionais do que racionais, propriamente dito. Mas, sabe, que se dane. O que importa é que eu gostei do livro, eu gostei dos personagens, e eu tava vibrando. Quando eu cheguei no final e li a última página, eu tava assim, vibrando. É isso aí! E é isso que importa, gente, nada mais importa. Então me contem aqui embaixo se vocês já leram O Ceifador ou todo o restante da trilogia. Se vocês gostaram, assim como eu, ou não, ou de repente não curtiram tanto a história, não compraram tanto a ideia desse universo utópico do autor. Eu vou gostar bastante de saber. Por favor, não deem spoiler dos próximos livros. Eu pretendo muito em breve comprar as duas sequências e continuar a leitura e terminar essa trilogia, quem sabe até o início do ano que vem. Quero muito saber como é que isso vai se desenrolar, como é que isso vai acontecer. Principalmente porque o segundo se chama A Nuvem, e eu acho que a gente vai ter uma participação maior dessa personalidade artificial e também, talvez, quem sabe, algumas explicações e aprofundamentos melhores ali na estrutura do universo que o autor criou. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!